Novidades sobre Vasco, Verratti e Von Berger. Falo também sobre Lucas Assad no Galo, craque esquecido no futebol dos Estados Unidos. Últimas do mercado e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero te atualizar agora sobre o Vasco. Nas últimas horas surgiu a especulação de que Andrés Von Berger, atacante argentino de 29 anos de idade, estaria perto de fechar com o Cruz Maltino para substituir Verratti. Você sabe que o Verratti tem proposta do Cerro Porteño e foi especulado como possível alvo do Internacional. O que eu fiz? Entrei em contato com Alexandre Faria, que é o representante do Von Berger em território brasileiro. O Alexandre admitiu que sugeriu o Von Berger ao Vasco, até porque entende que o centroavante tem características bem parecidas à do Verratti, só que bem mais jovem, um tem 29 e outro tem 37 anos de idade. A resposta do Vasco ao Alexandre Faria, que representa o Von Berger, foi de que não há nenhuma intenção do Vasco em se desfazer do Verratti. Por mais que existam propostas como a do Cerro e especulações como a do Inter, o Vasco está decidido a permanecer com o Verratti na temporada. Jogador que fez um grande 2025 até a chegada do Fernando Diniz, depois foi perdendo espaço, virou reserva e até pareceu atrapalhar a reta final da temporada Cruz Maltina. Ainda assim, 27 gols em 65 partidas em 2025. O contrato do Verratti se encerra em dezembro desse ano. O Vasco afirma que não tem interesse no Von Berger e que vai manter o Verratti para 2026. Só para completar em relação ao Cruz Maltino, na noite dessa sexta-feira, Saldívia, zagueiro uruguaio recém-contratado do Colo-Colo, desembarcou no Rio de Janeiro e disse o seguinte, abre aspas, gosto de chegar forte nas divididas, sou alguém forte nos duelos, tenho muita atitude, torcedor vascaíno pode esperar por um zagueiro que não alivia a barra. Quero te atualizar agora sobre as negociações entre o Atlético Mineiro e Lucas Assad, meio atacante de 21 anos de idade, tratado como uma das grandes promessas do futebol chileno. Ele pertence à Universidade de Chile e o Atlético já chegou a 4 milhões de dólares. A proposta agradou, mas há muita pressão da torcida e da opinião pública para que a Laú não venda esse jogador para o Atlético. O atleta se reapresentou nessa segunda-feira depois de um período de férias e foi perguntado sobre o tema. A resposta, abre aspas, prefiro não falar sobre. Isso fica por conta do meu representante. Estou aqui, me reapresentei, estou treinando na Laú e pertenço ao clube. Esse atleta foi identificado como São Paulo e como alguém muito diferente, que pode fazer uma baita temporada com a camisa do Galo. O Atlético não pretende desistir desse atleta. Bora observar cenas dos próximos capítulos. Preciso falar agora sobre Evander, você vai lembrar dele, meio atacante brasileiro de 27 anos de idade, em outras janelas foi pretendido por Palmeiras, Flamengo e Botafogo. Antes de gravar esse vídeo eu entrei em contato com o Evandro Ferreira, que é pai e empresário do Evander, para saber se em algum momento, para 2026, ele foi especulado por times nacionais e a resposta foi não. Isso me chama bastante atenção, porque foram duas ótimas temporadas, as mais recentes, no futebol dos Estados Unidos. Em 2024, pelo Portland Timbers, 32 jogos, 15 gols e 19 assistências, participação em gol superior a 1 gol por partida. Ele se mudou para o FC Cincinnati, comprado por 15 milhões de dólares, e na primeira temporada na Casa Nova, 43 jogos, 22 gols e 17 assistências. Por 2 anos seguidos, o Evander esteve na seleção da Major League Soccer ao lado de Lionel Messi. E aí vale a lembrança de que o Lúcio Acosta, que tem jogado muito bem pelo Fluminense, que o Almada, que arrebentou com a camisa do Botafogo, foram alguns dos atletas que fizeram sucesso nos Estados Unidos, talvez nem tão grande quanto o Evander, e acabaram por continuar a jogar bem no futebol nacional. Caberia no seu time do coração? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? O dia hoje começou cedo, né, para o torcedor vascaíno, porque tivemos ainda na madrugada, né, podemos dizer assim, a chegada do zagueiro Alan Saldívia. Alan Saldívia chegou ali por volta da meia-noite no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, e já falou como jogador do Vasco da Gama. Ele desembarcou por volta ali das 11h30, na verdade, né, da última sexta-feira. Ele se desvinculou do Colo-Colo e é o novo reforço do Vasco da Gama. Vamos dar uma olhada aqui nas primeiras declarações do Saldívia como jogador do Vasco. Primeiro ele falou sobre o seu estilo de jogo, abre aspas, eu gosto de ir forte, sou alguém forte nos duelos e nos duelos aéreos, tenho muita atitude,
É o mais forte que eu tenho e creio que isso é o que me define um pouco, fecha aspas. Ele também falou sobre o esforço que fez para vir para o Vasco e a relação com o Fernando Diniz, abre aspas. Diniz se comunicou muito comigo, fiz um esforço da minha parte do que eu poderia fazer, sempre respeitando o clube onde eu estava, fecha aspas. E para finalizar, ele mandou um recado para a torcida do Vasco dizendo que, abre aspas, estou contente. Fiquem tranquilos que sempre vou deixar tudo no campo e sempre vai ser assim, de coração. A atitude vai estar sempre presente. Fecha aspas para Alan Saldívia, novo reforço, né, do Vasco da Gama, chegou aí nessa madrugada lá no aeroporto do Galeão. Teve gente chegando, mas também teve gente saindo, né? Vou falar agora sobre Paulinho, o meia Paulinho Paula, que acertou com o Internacional, assinou um contrato de 2 anos lá com a equipe colorada, e hoje ele postou ali nas redes sociais uma despedida, né, do Vasco da Gama, um texto até emocionante, que eu vou dar uma lida aqui também junto com vocês. Ele se despediu, né, de forma oficial do Vasco, está acertado com o Inter, e publicou ali uma mensagem nas redes sociais, dando adeus ao Vasco da Gama, à torcida do Vasco e aos funcionários. Abre aspas aqui para o que disse o Paulinho. Foram 2 anos incríveis com essa cruz de malta no peito. Me despeço hoje do meu clube de infância. Realizei um sonho não só meu, mas do meu pai e de toda a minha família. Família vascaína. A torcida do Vasco é fora de série, apaixonada. Eu queria viver isso com essa camisa, em São Januário, e fui muito feliz. Poderia ter sido ainda melhor, mas foi intenso pra caramba e o torcedor vascaíno sempre me respeitou e me apoiou, principalmente quando eu me recuperava de lesão. Torcida que joga junto, incentiva do início ao fim e que vai estar para sempre comigo. Não posso esquecer também dos funcionários de São Januário, do CT, as tias da cozinha, os jogadores, os médicos e os fisioterapeutas que foram fantásticos comigo. Minha imensa gratidão ao Gigante da Colina. Fecha aspas aqui para Paulinho, ele que ficou livre, né, de contrato depois de encerrar o seu contrato com o Vasco em dezembro e assinou de graça com o Internacional por 2 anos. Agora é oficial, né? Será jogador do Inter, já se despediu do Vasco da Gama. Uma boa sorte aí para o Paulinho, acho que é um cara que tem identificação, é vascaíno, né? A torcida gostou bastante dele, mas no ano passado já perdeu muito espaço depois de voltar de lesão e acabou que, enfim, acho que foi melhor para todo mundo nessa saída. Ele assina um bom contrato também e boa sorte para o Paulinho aí na sequência da sua carreira. Bom, além do Paulinho, o Internacional está de olho em outro jogador do Vasco da Gama, Pablo Verratti. Verratti que não deve permanecer no Vasco, né, para a temporada que vem. As informações que a gente tem é que ele está avançando ali nas negociações com o Cerro Porteño, né? O Cerro Porteño tá confiante, porque está oferecendo ali talvez o que seja o último grande contrato da carreira do Pablo Verratti. Mas as informações que vêm lá do Paraguai é que, além, né, do Cerro Porteño, o Cerro Porteño tem a concorrência do Internacional nessa possível contratação aí de Pablo Verratti. A gente vai aguardar aqui, tendo mais informações a gente traz, mas eu já disse isso em outros vídeos e falo aqui mais uma vez, eu não liberaria, né, o Pablo Verratti nesse momento. Acho que é um jogador que é importante. Eu acho que no esquema do Fernando Diniz ele realmente não encaixou, não conseguiu jogar, mas, cara, futebol, tudo muda muito rápido, né? Hoje o Diniz é o treinador do Vasco, a gente não sabe daqui 2, 3 meses se o Diniz ainda será o treinador do Vasco, porque futebol é assim. E aí a gente pode perder um grande centroavante e depois não ter como voltar atrás, né, nessa decisão. E, por exemplo, se o Verratti vai para o Internacional, que eu não quero que ele vá para nenhum clube brasileiro, né? Mas vamos colocar que ele vá para o Internacional, dispara fazer gol lá no Inter. A gente vai ficar vendo de fora e chateado, né? Então, assim, eu não liberaria o Pablo Verratti não, mas a tendência é que Verratti não continue no Vasco. Inclusive, já tem informação que ele já conversou ali com o proprietário da sua casa, dizendo que deve entregar o imóvel onde mora. Então, assim, parece, né, que o Verratti não deve continuar no Gigante da Colina. A gente vai acompanhar, tendo novidades, a gente traz aqui no canal. Para encerrar esse vídeo aqui, a gente fala de Leandrinho. O Leandrinho que o Vasco recebeu uma proposta do Al Sharjah, né, lá do mundo árabe, pelo jogador, mas o Vasco recusou essa proposta do clube árabe pelo Leandrinho. O Vasco entendeu que os valores apresentados foram baixos e caso o clube dos Emirados Árabes aumente a oferta,
a diretoria do Vasco vai discutir mais uma vez se vende ou não. Neste momento, o lateral não será vendido para os Emirados Árabes e permanece aí no Vasco da Gama. No mais é isso, meus amigos, era o que eu tinha para atualizar nesse sábado. Volto amanhã com mais informações para falar mais sobre o Vascão. Se você gostou desse vídeo, deixa o like que é muito importante, se inscreva, deixe seu comentário aqui embaixo também que é muito importante. Saudações vascaínas, até a próxima.